Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fortalece-nos, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu sei que já está a ministrar sobre nós, ó Pai, porque este louvor já trouxe refrigério para a nossa alma. Então, em nome de Jesus, que a sua palavra venha com a palavra providencial que nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, te louvamos porque a sua palavra se renova a cada dia e fala segundo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que o nosso coração esteja aberto e que o inimigo não tenha possibilidade de roubar essa semente. Que hoje seja plantada em nosso coração uma semente fértil, uma semente produtiva e que venha trazer resultado para a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Provérbios capítulo 11, verso 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém? Prosperidade, olha só, uma palavra que a gente ouve muito nesses dias, né? Prosperidade. Talvez que está muito na moda nesses dias e por muito tempo vem estado, mas a gente vê a prosperidade, muitos usando isso como um argumento, uma ferramenta, para falar que prosperidade é ter muito dinheiro, né? Hoje a gente está ali no YouTube ou em outra plataforma e a gente vê toda hora falando: você quer prosperar? Você quer romper na sua vida e tal? E sempre trazendo a prosperidade, aí mostra aqueles carros importados, né? Então a gente vê que essa é a visão que é trazida de prosperidade para a nossa vida hoje. Que prosperidade é simplesmente ter muitas posses e muito dinheiro. Isso é prosperidade, segundo muitos trazem hoje, né? Mas aqui a gente vai até a Bíblia para saber o que é prosperidade segundo a Bíblia. O que é prosperidade segundo a Bíblia? Prosperidade segundo a Bíblia, a primeira coisa que a gente aprende é que prosperidade não se resume a dinheiro. Lucas 12:15 diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha só, aqui Jesus diz para que nós devemos acautelarmos, ter cuidado com a avareza. E o que é avareza? Segundo o dicionário, a avareza é a qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Então, avarento é aquele que tem um apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Olha a instrução e o conselho de Jesus para a nossa vida. Então, o que a gente define quando a gente começa a ver os exemplos, as coisas que têm acontecido no nosso mundo ou na nossa própria vida? A gente começa a pensar. Muitos falam que o dinheiro é ter prosperidade, é ter a solução. Mas pense bem, dinheiro por si só resolve a vida de alguém? Eu até estava refletindo a respeito de um exemplo de algumas coisas que eu tenho visto recentemente. Por exemplo, o caso de um morador de rua, um mendigo. Se simplesmente dá bastante dinheiro para ele, vai resolver a vida dele? O que você acha? Sim ou não? Inclusive, a gente tem alguns exemplos aqui na nossa cidade interessantes. Outro dia,
o prefeito atual, ele convidou a pastora Vânia e vários pastores, líderes de várias igrejas dessa cidade para fazer uma reunião justamente para falar dos moradores de rua. O que acontece com os moradores de rua? A prefeitura tem dado para eles comida, lugar para dormir, tem dado todo o apoio que eles precisam, tem investido muito dinheiro na vida deles. E recentemente eu ouvi uma entrevista de um morador de rua, ele falando assim: eu vou lá, eu como tal e tal, só que eu tenho um probleminha, né, que eu tenho vício de drogas, de bebida, aí o que eu faço? Eu vou para o semáforo e peço dinheiro no semáforo. E aí ele falou que ele tira em média R$2.000 por mês, só pegando as moedinhas no semáforo. Aí o prefeito falava conosco, falava: nós precisamos fazer alguma coisa, a gente tem investido dinheiro, e o morador de rua, ele ganha mais até do que muito cidadão. Imagina quem não tem gasto nenhum e ainda tira R$2.000 livre. Aí o repórter perguntou para ele: e o que você faz com esse dinheiro? Ele falou: ixi, do mesmo jeito que vem, vai, eu nem vejo, porque ele é viciado em bebida e drogas. Então o problema dele é dinheiro? O problema dele, será que é dinheiro? A gente viu aqui que investir dinheiro, ou ele ter dinheiro na mão dele, não resolve o problema dele. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo chegou numa situação que ele estava sujo, quebrado, trabalhando como um escravo miseravelmente, mas o problema dele não é o dinheiro, que ele estava com um monte de dinheiro na mão antes disso acontecer. O problema muitas vezes da pessoa é que ele está com problemas de caráter, problemas de vícios, problemas espirituais, talvez problemas psicológicos, talvez desilusões. Tem muito pessoa que mora na rua que já foi grandes empresários e que tem até curso superior, fala outras línguas. Já vi muitos casos assim. Então o problema não é o dinheiro. Só o dinheiro não resolve essas coisas. E aí eu estava lendo essa semana sobre Pedro e João quando eles entraram no templo. E aí na porta do templo, em Atos capítulo 3, versículo 4, fala que tinha um coxo na porta do templo, que punham ele lá sempre, que desde que ele nasceu ele era coxo, e colocavam ele lá para pedir esmola. E aí o que acontece? Pedro, quando ele pediu esmola para Pedro, ele disse: olhe para nós. Pedro, ele se conectou com aquele rapaz. Pedro, ele verdadeiramente se importou com aquele rapaz. Ele não simplesmente ou deu uma esmola ou falou que não tinha, que seria uma atitude talvez mais indiferente. Não, Pedro, ele se conectou com aquele rapaz e ele disse: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Amém? E aquele milagre foi uma coisa extraordinária. E aí todos, a Bíblia, se você continuar lendo, aí começou a juntar muita gente ali naquele lugar, e todos ficaram impressionados, e todos diziam: eu conheço aquele rapaz, desde que ele era criança, ele sempre estava aqui pedindo esmola, e hoje ele está curado. E Pedro dizia: Jesus fez essa obra. E até procuraram perseguir a Pedro e ao João e tentar matá-lo, porque ele estava pregando a Jesus para aquele povo. Então veja só, as bênçãos que Deus tem para nós, muitas só podem ser alcançadas através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então Ele é que tem a chave. Então, a respeito das bênçãos que Deus tem para nós,
Existem alguns princípios que Deus estabeleceu na sua palavra para que a gente consiga alcançar essas bênçãos. Como ter a plenitude? O que é a prosperidade segundo o que a Bíblia, o que Deus deixou para nós? A Bíblia, ela deixou a lei e os princípios. E um dos mais importantes princípios que a gente encontra na Bíblia é a semeadura. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Repita essa frase comigo. Quem sabe o que planta, mais forte, quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Aqui fala que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então veja bem, se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Porém, se a gente plantar coisas ruins, a gente vai colher o quê? Coisas ruins. Isso aqui você pode analisar e observar através da sua vida. Eu, através da minha vida. Comece a observar a relação que existe entre o que a gente planta e o que a gente colhe. Está diretamente ligado. Então isso tem que ficar no nosso coração. A gente tem que dar atenção para esse princípio que Deus deixou na nossa vida. E aí sim a gente vai colher a verdadeira prosperidade que a Bíblia nos ensina. Amém? 2 Coríntios 9:6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Amém? Glórias a Deus. Então preste atenção numa coisa, repita também isso comigo. Quem quer ser próspero, não se preocupa com o que colheu hoje. Se preocupa com o que plantou hoje. Então, a sua preocupação não deve ser o que você está colhendo, mas sim o que você está plantando. Isso que determina o que será a sua vida daqui para frente. Talvez você está desanimado com a sua colheita de hoje, e aí o que você faz? Você não planta bem, e aí você não planta com qualidade, e aí você não planta com abundância. E aí o que acontece? Você acaba por prejudicar a sua colheita de amanhã. Então o que acontece? Você percebeu que quando fala de semente, não fala da espécie da semente? Você percebeu que quando fala da semente, não fala que semente que é? Tudo é uma semente. Você tem plantado amor? No seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas, o que você tem plantado? Você tem plantado respeito, você tem plantado amor, você tem plantado dignidade. O que você tem plantado em tudo que você faz? Você tem se dedicado na sua profissão, você tem plantado dedicação, você tem plantado organização, talvez nas suas finanças, no seu trabalho, em tudo que você faz. Você tem plantado estudo para que você tenha capacitação. O que você tem plantado a cada dia? Você quer ser amado? Como você tem amado as pessoas? O que você tem plantado?
Pare de olhar para a sua colheita, olhe para a sua plantação, porque Ele é fiel e justo para dar tudo o que te prometeu. Você crê nisso? Então plante muito e plante com qualidade. Se você fizer isso, não tem como você não alcançar tudo o que Deus tem reservado para a sua vida. Mas o texto continua, 2 Coríntios 9:7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Olha só o que fala aqui, Deus ama o que dá com alegria. Então preste atenção numa coisa, não se envolva em projetos que não têm potencial para trazer algo bom para a sua vida, para trazer realização para a sua vida. Você tem que se envolver com projetos que têm relevância para a sua vida. Você tem que se envolver com coisas que vai trazer resultado positivo na sua vida, porque tudo que você fizer, você tem que se lançar. Você viu aqui? Deus ama o que dá com alegria. Você tem que se lançar, você tem que se envolver, você tem que ter empolgação em tudo que você fizer. Você tem que fazer com alegria. Toda semente que você lançar, tudo que você plantar, faça o seu melhor, porque o resultado virá na sua vida. Pare de andar com as pessoas que te fazem andar para trás, ir para baixo. Se envolva com pessoas que te puxam para cima. Essas pessoas que te puxam para baixo, você tem que ser a referência na vida dele. Você tem que puxar ele para cima. Talvez você convive em ambientes que tem pessoas que têm comportamentos diversos, né? Ontem mesmo a Giovana falou: por que eu não faço isso? Meus amigos fazem. Eu disse para ela: filha, quando eu estudava na escola pública igual você, eu tinha muitos amigos que usavam droga, e não foi por isso que eu usei droga. Um exemplo simples que eu dei para ela, só para que ela entendesse, que você fala: não, você tem que ser diferente, você não pode fazer isso, mas é justamente isso. Você que tem que ser a pessoa que traz o outro para cima, e não deixar que os outros te levem para baixo, e não deixar que os outros suguem a sua energia, porque quando você está fazendo uma coisa que não tem relevância, que não é importante, que não vai te dar resultado nenhum, isso uma hora vai te trazer tristeza, isso uma hora vai te trazer infelicidade. E aqui fala: Deus ama o que dá com alegria. Você só vai dar o seu melhor e com alegria quando você estiver fazendo algo que seja relevante, algo que seja importante, plantando uma semente valiosa. Amém? Aproveite o seu tempo, porque cada dia que passa não é um dia a mais, é um dia a menos. Pense nisso. Enquanto a gente pensa: mais um dia, talvez a gente não valoriza muito, mas comece a pensar: poxa, menos um dia para eu chegar onde eu queria, menos um dia para eu alcançar aquela pessoa que está perdida e precisa de Jesus, menos um dia para eu conseguir chegar no meu propósito. Faça com energia, faça com empolgação. Para isso é necessário você direcionar suas ações para o que é produtivo e para o que é bom. Amém?
Continuando, tem o verso 8, 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Aqui fala da graça abundar na sua vida, do que você fizer ter resultado na sua vida, na vida das pessoas que estão na sua volta, e fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença nessa sociedade, neste mundo. Aqui fala em graça abundar na sua vida. A graça de Deus tem que abundar na sua vida. Se a graça de Deus abundar na sua vida, vai chegar à vida de quem está do seu lado, vai fazer a diferença nos lugares onde você estiver. E no final do texto diz: abundeis em toda a boa obra. Ter abundância em toda boa obra. Observe que aqui não fala só de dinheiro, ou só de vida sentimental, ou só de vida espiritual. Abundeis em toda boa obra. Fala de ser realizado, alcançar excelência, alcançar a plenitude, alcançar o propósito de Deus para a sua vida. É isso que é a prosperidade que a Bíblia ensina. É ser realizado, é alcançar tudo o que Deus tem para você. É isso que Deus tem para quem guarda o princípio de Deus. Só que isso é muito bom, não é? Tudo isso que eu falei não é muito bom? É bom ou não? Se você quer receber isso na sua vida, responda com energia. Isso tudo é muito bom? Isso tudo é muito bom. Porém, existe um princípio que te faz ir além. Você quer ouvir sobre um princípio que te faz ir além? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A lei da semeadura que a gente estudou até agora é algo muito extraordinário, muito bom, mas se você prestar atenção, tudo que eu falei até agora é o que acontece na vida de qualquer pessoa que aplica estes princípios. Tem pessoas que talvez nunca ouviu esse texto bíblico, mas aplica ele na vida dele lá fora. Começa a pensar nas pessoas, por exemplo, tem pessoas que talvez nem conhecem Jesus, nem serve a Deus, mas ele planta muito bem, semeia muito bem. Você já conheceu uma pessoa que ela é uma pessoa extraordinária? Nem serve a Deus, nem faz nada, mas é uma boa pessoa, trata todos muito bem, planta muito bem, tem negócios prósperos, porque ele planta muito bem, é organizado, é empreendedor, sabe plantar muito bem e tem colhido muito bem. Então preste atenção, a lei da semeadura, ela se aplica à vida de qualquer um, não importa se ele serve a Deus ou não. Mas aqui a gente viu
o que acontece com quem semeia no reino de Deus, que aqui fala que quem semeia no reino de Deus experimenta bênçãos sobrenaturais. Você viu em Malaquias 3, versículo 10, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui fala de algo sobrenatural para quem semeia no reino de Deus. Seja uma semente de trabalho, as pessoas que trabalham na obra de Deus, diáconos, pessoas que se dispõem a fazer o louvor, cuidar do som, limpar a igreja, fazer tudo o que é necessário, experimenta algo sobrenatural na sua vida. Que semeia financeiramente, qualquer semente no reino de Deus traz um resultado extraordinário. Desde que eu sirvo a Deus, eu sempre tive um desejo muito grande de cuidar da obra de Deus. Quando eu era adolescente, comecei a trabalhar, eu trabalhava lá com pintura, com parte de instalações. Eu sempre ia para a igreja quando eu via alguma coisa problemática, ia lá e resolvia. Ia lá, fazia uma pintura numa sala, resolvia um problema de instalação. Eu sempre fiz isso desde a adolescência. E Deus nunca me deixou de portas fechadas. E Deus nunca deixou de cumprir a palavra dele na minha vida. Eu sempre semeei na obra de Deus e Deus sempre me deu uma colheita plena. Amém? Existe a história de um rapaz chamado William Colgate. Esse rapaz, quando ele tinha 16 anos, ele morava numa zona rural, né, com os pais, nos Estados Unidos, e aí os pais passavam por dificuldade financeira e o pai disse assim: vá para Nova York para você ter uma oportunidade de achar alguma coisa lá, e quando você começar a ganhar dinheiro, envie dinheiro aqui para nós, para ajudar a família. E ele ficou muito com medo de ir atrás dessas coisas, né? E a mãe dele e os pais dele sempre serviram a Deus. E a mãe dele disse: ó, quando você chegar lá, primeira coisa é procurar uma igreja e continuar servindo a Deus. E um senhor conhecido dele chegou para ele e falou: quero orar junto com você. E ele orou para que aquele jovem tivesse sucesso na caminhada dele, que Deus abençoasse tudo que ele fizesse. E aí ele disse no final: ó, Deus me trouxe uma revelação, que em Nova York vai surgir o maior vendedor de sabão dos Estados Unidos, e eu espero que seja você, mas Deus pede para te dizer uma coisa: nunca roube no peso, seja sempre honesto. E aí o William Colgate foi para Nova York com medo e sem saber o que ia acontecer, sem conhecer ninguém. Aí ele chegou lá e conheceu um senhor que tinha uma pequena fábrica na garagem da casa dele e fazia sabão. E o William Colgate começou a trabalhar com esse senhor. Ele pegou ele por ajudante. E o senhor morava sozinho e o senhor não tinha família. E ele ficou trabalhando com esse senhor por muito tempo. E a empresa começou a ir bem, a empresa começou a ter uma produção boa, vender. E aí chegou um dia que esse senhor faleceu. E o senhor tinha falado para ele: eu vou te deixar esse negócio para você, que eu não tenho mais ninguém. E deixou o negócio para ele. Ele disse: meu Deus, como que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que tocar essa empresa. E ele sempre foi um jovem dizimista que ia na igreja, levava seu dízimo. E aí Deus começou a trazer estratégias para ele.
Deus começou a abençoar o trabalho dele. Ele começou a vender bastante. E aí ele chamou o contador e disse assim: eu quero que você faça o seguinte, mude essa empresa para o meu nome. Eu quero que essa empresa se chame Colgate. E eu também quero que você faça um livro caixa de Deus. De tudo que essa empresa faturar, você tira 10% e lança no livro caixa de Deus, que é o que vai para a igreja. E aí o contador começou a fazer isso. E aí sabe o que começou a acontecer? Deus começou a dar criatividade, inovação para aquele rapaz. Ele teve uma ideia. Ele começou a fazer desenhos ou tirar fotos dos produtos que ele fazia e colava na parede. Aí ele disse assim, que quando ele chegava nos lugares, as pessoas achavam que era uma celebridade. Nossa, são seus aqueles cartazes? E aí ele começou a vender muito. Olha só, os primeiros cartazes e outdoors, Deus deu inteligência e sabedoria para ele criar. Uma coisa que ninguém fazia antes. E aí ele chamou o contador. E disse assim: Deus tem me abençoado muito. Faz o seguinte, tudo que eu faturar, agora você põe 20% no livro caixa de Deus. E aí Deus começou a dar novas ideias para ele. Aí Deus deu uma ideia dele, ele vendia em potes creme dental. Aí Deus deu uma ideia para ele de pegar aquele creme dental e fazer um tubo com uma tampinha para vender. William Colgate criou o tubo de pasta de dente. E aí ele explodiu, começou a vender muito. Todo mundo queria ter os produtos do William Colgate que via nos cartazes, nos outdoors, aquele tubo que era inovador, todo mundo queria. Ele começou a ganhar muito mais. E aí ele ficou muito grato a Deus. Ele chamou o contador e disse: contador, começa a colocar 40% no livro caixa de Deus. Tudo que a empresa faturar, coloca 40% no livro caixa de Deus. E aí começou a acontecer o seguinte: ele começou a abrir fábricas em outros estados, ele começou a abrir fábrica em outros países, e começou a se espalhar, e cada vez ele ia aumentando o livro caixa de Deus. E a obra de Deus, a igreja que ele ajudava, começou a abrir igrejas em todos os lugares, e começou a ter igrejas bonitas, e a obra de Deus crescia, e as pessoas indo sendo salvas, até que um certo ponto ele começou a ter fábricas, ter os seus produtos em todos os lugares do mundo, e chegou um dia que ele chamou o contador e disse: coloca 90% de tudo que eu faturar no livro caixa de Deus. E Deus fazia cada vez mais, e Deus fazia algo sobrenatural, extraordinário. Como que 10% ficando com ele era suficiente para ele ter essa grande empresa, manter a produção e fazer tudo que ele fazia. Isso é uma história real. Quem um produto Colgate já entrou na sua casa aí? Tem alguém que sabe o que é um produto Colgate, uma pasta de dente Colgate? Por causa de um homem que acreditou nessa palavra, e Deus abriu as janelas dos céus. Olha só, aqui não fala simplesmente de ganhar dinheiro. Aqui fala de alguém que Deus deu sabedoria,
deu inovação, alguém que melhorou a vida das pessoas, alguém que foi relevante, alguém que fez a diferença nessa terra, alguém que fez a diferença na vida das pessoas. Prosperidade não é ganhar dinheiro, prosperidade é ser realizado, prosperidade é ser alguém que faz coisas boas, não só para si, mas para os outros. Prosperidade é chegar aonde ninguém chegou. É isso que Deus tem para a sua vida. E sabe qual é a conclusão que a gente chega de tudo isso? Que prosperidade é o quanto se dá, não é o quanto se recebe. Está vendo como que é distorcido? O que a gente leu no nosso primeiro versículo lá? Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Prosperidade é o quanto a gente dá e não o quanto a gente recebe. Prosperidade é o quanto você deixa aqui nessa terra, não é o quanto você recebe dela. O quanto você está disposto a deixar aqui? O quanto você está disposto a dar para a sua família, para o seu Deus, para o seu trabalho, para os seus estudos? O quanto você está disposto a dar? Isso é a prosperidade na sua vida. E teve alguém que deu o máximo que uma pessoa poderia dar. Romanos 5, 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, né? Por alguém que é bom, talvez alguém morreria por alguém que é bom. Talvez eu morreria pelo meu filho, talvez eu morreria pela minha esposa, não é verdade? Mas o verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Olha aqui o segredo que Jesus revela através da sua vida. Ele não deu somente para quem merecia, Ele deu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o dar não é dar só para quem merece, não é dar só para quem é da sua casa, da sua família. Você tem que dar tudo que você tem aqui nessa terra, e isso vai te trazer realização, isso vai te trazer plenitude, porque Ele deu tudo e Ele recebeu tudo, porque hoje todo poder é lhe dado nos céus e na terra. Porque hoje Ele está acima de todo o nome, porque Ele deu tudo, e hoje Ele é tudo. Fique de pé, feche seus olhos. Deus, Ele não quer que você viva mais uma vida rasa. Deus, Ele não quer que você viva uma vida sem propósito. Deus, Ele quer que você entenda o que é a prosperidade de Deus. E hoje você tem argumentos, e hoje a palavra te dá ferramentas, e hoje a palavra, através dos princípios, te mostra o caminho para você chegar ao seu propósito. Que você esteja disposto a mudar atitudes, comportamentos, pensamentos, conceitos, para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele vai começar a colocar no seu coração aquilo que você tem que fazer. Deus vai começar a colocar no seu coração, ou multiplicar aquilo que um dia Ele já colocou em você.
Deus, Ele quer que você seja realizado, que você tenha plenitude, que você seja próspero. E nós não estamos aqui para falar uma prosperidade que é falsa, que é rasa, que é superficial, que talvez te deixa com status, mas por dentro te deixa quebrado. Existem pessoas que acreditam que o dinheiro, que ter as coisas é a prosperidade e se entregam à avareza, mas a família não está bem, mas os negócios não estão bem, mas tem tido escassez em outras áreas. Deus quer que você tenha uma plenitude, uma prosperidade 100% que venha realizar a sua vida. É isso que Deus tem para você. Então comece a falar com Deus, comece a falar com Deus aquilo que Ele tem colocado no seu coração, comece a falar com Deus a respeito das coisas que você pretende fazer daqui por diante, de como você vai atender o chamado que Ele tem para você. Tem pessoas aqui que Deus colocou um chamado para você cumprir na obra dEle, um talento que Ele colocou na sua mão, na sua vida, que você tem uma responsabilidade de deixar algo aqui nessa terra, de deixar algo plantado na vida do povo dessa terra, de deixar algo plantado na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, nos seus estudos. Você tem um compromisso de deixar plantado algo onde você passar, onde você estiver, que todo dia você esteja plantando e todo dia você terá o que colher. Santo Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, guia-nos pelo teu propósito através da sua palavra, nos dá capacidade, entendimento, sabedoria para seguir os seus princípios, e que do céu o Senhor traga para nós, ó Pai, o crescimento, a evolução, que o Senhor traga do céu para nós algo que venha nos fazer andar, ó Pai, dentro do seu propósito, dos seus caminhos, e alcançar a plenitude, ó Pai, e alcançar em nome de Jesus a excelência, a realização, em nome de Jesus. Que assim o nosso coração seja preenchido da graça de Deus, ó Pai. A sua palavra diz que sábio é o que sabe ganhar almas. Nós precisamos ganhar almas, ó Pai. Que nós, em nome de Jesus, possamos resgatar aqueles que estão perdidos, ó Pai. Quantos familiares nossos estão perdidos? Quantos familiares nossos não conhecem a graça de Deus? Nossos amigos, existem pessoas que nós amamos, ó Pai, e convivemos no dia a dia, mas estão se perdendo, ó Pai. Famílias que estão acabando ao nosso redor, e nós temos uma semente que pode transformar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, ensina-nos, nos dá inteligência, sabedoria para plantar as nossas sementes, ó Pai, de forma extraordinária, com inteligência, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja nos conduzindo segundo o potencial que o Senhor colocou em nossas vidas. Abençoe a vida de cada um dos seus filhos que ouve essa mensagem, que ouve essa oração, que ele seja alcançado e todo impedimento caia da vida dele, em todo bloqueio saia dessa mente, e em nome de Jesus possamos alcançar a plenitude, a excelência, a realização, a verdadeira prosperidade que o Senhor tem para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe diz amém. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo.